A paz do Senhor, professor e professora dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela sua vida. Continue se dedicando cada vez mais ao ensino da palavra de Deus, pois com certeza Deus tem aprovado o seu trabalho e com certeza frutos são produzidos na sua sala de aula. Continue se dedicando à juventude da igreja ensinando a palavra de Deus. Convidamos você para juntos estarmos aqui comentando mais uma aula para a glória do nosso Deus. Desta feita, a aula é a aula de número 4, lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Lição dos jovens, que tem como tema do trimestre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Já se passaram 3 lições. A primeira falou sobre os perigos das tentações. A segunda, Adão e Eva querendo ser como Deus. E a terceira, José, resistir à tentação é possível. E hoje chegamos na lição de número 4, desafiando a Deus no deserto. O que vem a ser, este assunto, este tema, desafiando a Deus no deserto? E o que tem a ver com a tentação? É um tema muito interessante e convidamos você para juntos, em alguns minutos, discorrermos aqui este comentário desta lição. A lição está dividida em 3 tópicos e tem 3 objetivos. O primeiro tópico fala sobre desprezando a presença de Deus na caminhada. Segundo tópico, infamando a terra que Deus disse que era boa. E terceiro e último tópico, um atraso de 40 anos. Os objetivos: primeiro, mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada rumo à terra prometida. Segundo, explicar as consequências de os espias terem infamado a terra que Deus disse que era boa. E em terceiro, expor a causa do atraso de 40 anos na entrada da terra prometida. Então, pelos objetivos tópicos, já dá para ter uma ideia do que a lição trata. Trata de uma tentação da murmuração, ou seja, o povo que Deus havia tirado do Egito, conduzido esse povo à terra de Canaã, a terra prometida, eles, em vez de ser agradecidos a Deus no decorrer da caminhada, sempre estar alegre pelo que Deus tinha feito, começaram a murmurar pelo caminho. Começaram a se lamentar, ou seja, é a tentação da murmuração. E nós aprendemos com a palavra de Deus que não devemos seguir este exemplo de murmurar. Pelo contrário, devemos orar, adorar, ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Texto principal desta lição, Números capítulo 14, versículo 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números 14, 29. Esse é o texto base desta lição. É bom destacar também o resumo da lição, que está logo aqui na primeira página, abaixo do título da lição. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Veja que ceder à tentação traz graves consequências. Deixe isso bem claro para os seus alunos. Quando a tentação vier, não ceda à tentação. A tentação é normal vir na vida do cristão. O importante é não ceder, não dar lugar a ela. E a Bíblia nos ensina isso. Na introdução da lição, fazer um passeio turístico por um deserto
Quando se está com roupas apropriadas, um veículo adequado e suprimentos pode ser uma aventura radical. No entanto, andar pelo deserto por 40 anos, sabendo que jamais sairá dele vivo e consciente de que não verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, é desanimador. E aconselho ao professor, à professora, a fazer um relato de passagens anteriores a esses versículos que estão presentes na lição. O texto bíblico é Números 13 e vai do 25 ao 33. Mas é bom se reportar passagens anteriores para que o jovem possa compreender melhor este contexto histórico. O povo, quando saiu lá do Egito, Deus, com braço forte, com maravilhas, com mão poderosa, ele tirou o povo do Egito. O povo atravessou o Mar Vermelho e estava seguindo rumo à terra prometida, a Canaã. No entanto, o povo, no meio do caminho, por situações diversas, por provações que enfrentaram, começaram a murmurar. E a lição vai destacar uma dessas situações. No primeiro tópico da lição, desprezando a presença de Deus na caminhada. Imagine você, depois de aceitar Jesus e por alguma dificuldade que surge na sua vida, você começa a se lamentar e dizer que Deus não está mais com você. Sabemos que Jesus, quando palmilhou por esta terra, ele nos deixou o exemplo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, ser cristão não é viver apenas na bonança. As dificuldades virão. E quando as dificuldades virem sobre a nossa vida, não devemos ceder à tentação de murmurar, de lamentar, de duvidar, achando que Deus nos abandonou. Não é dessa forma. Muitos lá, quando saíram do Egito, caminhando pelo deserto, tomaram esse mau exemplo. É curioso que os mesmos israelitas que bebiam das águas nada saudáveis do Nilo reclamarem das águas amargas de Mara. Na escravidão não reclamavam do que eram obrigados a beber, mas bastou ficarem livres que passaram a reclamar de tudo. De qualquer forma, a postura deles não foi buscar a ajuda de Deus em oração, mas sim murmurar contra Moisés. Este fato é porque quando o povo chegou em Mara, e tinham sede, a água que tinha naquela região era uma água amarga. E aí o povo começou a murmurar. Em vez de orar, em vez de buscar, foram murmurar e contra o líder Moisés. Mas a lição é essa. Se via dificuldade, nos lembremos mais do que Deus fez na nossa vida. Temos muito mais coisas para agradecer do que pedir. Mas, infelizmente, parece que o ser humano, ele é dotado de lembrar-se só das coisas ruins e esquecer das coisas boas. Assim foi com aquele povo. Mas nós, como cristãos, devemos lembrar do que Deus fez e do que ainda vai fazer. De forma alguma, ceder à tentação da murmuração. Deixe isso claro para os seus jovens. O jovem, com certeza, nessa idade, tem certa ansiedade, perspectiva de futuro. E muitas vezes, quando as coisas começam a dar errado, quando o que ele planejou, projetou, começa a não dar certo, muitas vezes quer reclamar. Mas oriente esse jovem, essa jovem, que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Continuando aqui na lição, ainda no primeiro tópico, no segundo subtópico, é importante observar que o esquecimento é muito próximo da ingratidão. Os hebreus não agradeceram a Deus pela liberdade nem pela provisão recebida. Eles eram escravos lá no Egito.
Por isso que eu falei que é bom voltar um pouco no texto para mostrar para os jovens essa situação, como os israelitas viviam lá no Egito e como eles estavam agora vivendo no deserto e caminhando para uma terra prometida. Eles preferiram permanecer como escravos, bem alimentados, e murmuraram contra Deus. As pessoas parecem se esquecer dos benefícios que Deus tem feito e só lembrar das coisas ruins que acontecem. No segundo tópico da lição, vai falar sobre infamando a terra que Deus disse que era boa. Deus falou que a terra era boa e pediu para que Moisés separasse 12 homens para ir até a terra, para verificar a terra prometida, né? Aqueles homens chamados de espias foram ver a terra e trouxeram notícias. E é bom lembrar para os jovens que apenas desses 12, só 2 trouxeram boas notícias, Josué e Calebe. Os demais trouxeram más notícias. No entanto, se esqueceram que foi Deus que prometeu. E se Deus prometeu, Ele iria com certeza se responsabilizar de cumprir pela sua promessa. Mas aqueles homens que trouxeram más notícias, que infamaram o povo, que disseram que a terra não seria facilmente conquistada, que eles talvez até morressem em batalhas, Deus não se agradou disso. Ou seja, as pessoas cederam à tentação da murmuração. E sempre eles falavam em querer voltar para o Egito. De forma nenhuma, deixe isso claro para os alunos, de forma nenhuma, voltar para o Egito. Na linguagem de hoje, voltar para o mundo é a melhor solução. De forma alguma, nós devemos avançar. Sabemos em quem temos crido, sabemos a quem temos aceitado como Senhor e Salvador na nossa vida, Jesus Cristo. Ele é o caminho e de forma alguma podemos olhar para trás. Assim como fizeram aquelas pessoas que começaram a murmurar e desacreditar das promessas de Deus. Ainda no segundo tópico, aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus, os espias. Eles até hoje são lembrados por terem cumprido a sua missão, influenciando negativamente a sua missão diante do povo, diante daquilo que Deus havia falado. Em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando como o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se assim inúteis. Então, deixar claro também para o seu aluno e para a sua aluna que muitos jovens hoje em dia são líderes também. E quando surgir dificuldade, eles não devem influenciar seus liderados a desistirem, a murmurarem. Pelo contrário, a glorificarem a Deus, a permanecerem fiéis a Deus, a permanecerem sendo tementes ao Deus do céu. No terceiro e último tópico da lição, um atraso de 40 anos. Você pode perguntar aos seus alunos, né, por que Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos vagando pelo deserto após ter sido tirado do Egito. E aguarde a resposta dos seus alunos para ver se eles têm realmente pleno conhecimento desta questão. Aqui, no comentário da lição, o comentarista coloca o seguinte: quando a promessa de Deus é mudada, os israelitas descobriram ao longo dos 40 anos seguintes que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis. E aí já começa a clarear porque o povo passou 40 anos vagando no deserto, por causa da desobediência, por ter desprezado a palavra de Deus, por ter cedido à tentação de murmurar, de lamentar, de querer voltar. Não podemos
hesitar, né, em querer voltar atrás, de forma alguma, porque haverá consequências terríveis. Repito, o que Deus prometeu, Ele há de cumprir, mas é necessário que creiamos em sua palavra. O que muitas vezes acreditamos ser uma aprovação de Deus, pode ser, na verdade, uma forma de livramento que Ele nos está dando, para que a sua promessa se cumpra em nossas vidas. Ainda no terceiro e último tópico, para encerrarmos, tentar a Deus é pecado. O que devemos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é pecado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 7. E para encerrar, um texto também que vai auxiliar você, querido professor, querida professora, neste assunto, você pode ler primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Também está dentro do contexto desta lição. Então, querido professor, querida professora, que Deus em Cristo abençoe a sua aula, esta rica aula que fala sobre a tentação da murmuração, desafiando a Deus no deserto. Não devemos de forma nenhuma ceder a este tipo de tentação. Da mesma forma que Deus não tenta ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois estas são as formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido dele. Amém? Que o seu aluno, a sua aluna, possa sair mais edificado da sala de aula com esta lição riquíssima para a vida espiritual dos seus alunos. Que Deus em Cristo vos abençoe. E encerrando, eu gostaria de lembrar a você, querido professor e querida professora, não deixe de comentar esta lição, este comentário, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.